Bom dia. É uma alegria estar aqui diante de vocês. Não vejo ninguém por causa dessa luz aqui, né? Fico meio ofuscado. Mas me sinto extremamente honrado de poder hoje falar para vocês sobre um tema que não entendo, não é da minha área. A questão da educação é um tema que, no entanto, é fundamental. Eu sou professor há 40 anos e sou apenas um prático, né? Não sou aqueles que dominam, como imaginaram os organizadores do Congresso. Mas é uma alegria estar aqui com vocês para dividir o que eu pude aprender nesses dias que eu preparei esse tema. Quero saudar meus colegas acadêmicos, é uma honra tê-los aqui, tantos anos já que nós nos reunimos. O primeiro congresso foi no Largo São Francisco, no ano 2000. Depois viemos para cá, foi sempre cada vez um sucesso maior. E esse também não deixou de ser diferente. Agradeço as palavras da ministra Maria Cristina, que é um exemplo para nós, uma amiga querida. Quero cumprimentar o Lima Teixeira, nosso presidente, pelo sucesso, Lima, deste congresso. Quero cumprimentar os organizadores do congresso, também o ministro Alexandre, a Ione. É muito difícil organizar, é um desafio, né? Há muitas questões envolvidas, interesses, né? Patrocínio, enfim. Como podem ver pelo título que me deram, um título bastante audacioso e difícil, né? Porque, veja, eu estou falando de pleno emprego, depois impactos das novas tecnologias, né? E despreparo educacional. São três coisas, por si, seriam suficientes para serem objeto de uma fala sem fim, né? Pleno emprego, o que é pleno emprego, né? Quais são os impactos que as tecnologias terão sobre o emprego, né? Mas eu senti que o objetivo, quando me pediram para falar sobre isso, né, é a questão da educação, né? E esse é o ponto principal, me parece, né? Que o desafio que as nações terão está no papel da educação, né? E o Estado está falido, né? Então, nós temos que apostar em quem? Nas escolas, né? Então, é mais ou menos essa é a abordagem que eu pretendo fazer, né? Então, vejam que espero que eu consiga passar para vocês alguns vídeos que eu achei interessantes, né? Eu confesso que eu gostaria de conseguir transmitir para vocês o sentimento que eu tive e o que eu aprendi nesses 2 meses que eu preparei isso. Incrível, né? Eu já conhecia alguma coisa, mas eu fui, então, investigar, fui atrás. Escolas que hoje estão avançadíssimas, né? Nós temos aqui em São Paulo uma escola chamada Avenues, vão passar um filmezinho, né? Eles estão revolucionando, né? Inclusive, eu trouxe aqui para depois mostrar para vocês um óculos 3D, né? Então, nós usamos nas escolas isso. Você diz, bom, agora nós vamos visitar, por exemplo, a muralha da China. Todo mundo pega o óculos, nós entramos num site X, né? Se vocês quiserem, já até vou passar o site para vocês, é muito interessante. Você vai ver tudo em 3 dimensões, né? Mas não estou falando isso de curiosidade, de você ver um filme. Estou falando isso para você levar para a sala de aula, ou para você perceber. Agora eu não quero entrar no site aqui, mas só quero dar o nome do site. Chama-se VEER. Né? Esse é o site. Você baixa esse aplicativo e você vai ter lá como acoplar nesse aparelho aqui. Eu vou passar um pequeno filme também para vocês disso. Então, é isso. Então, veja que eu espero que começamos um pouquinho atrasado, me deram 1 hora para falar. Eu vou tentar
tirar alguma coisa, certamente, não dá para falar sobre tudo, né? Mas apenas para justificar aquilo que eu estou querendo dizer. Nas escolas, eu acho que está digamos assim, a usina onde se produz as novas tecnologias, onde se formam os novos talentos, onde se prepara os trabalhadores para o futuro, né? Aquela escola que nós conhecemos, esquece aquilo, não existe mais, né? Não está fora. Eu dou aula na USP há 40 anos, uso GIS. Para eu ter um transmissor, não estou falando mal da minha escola, muito pelo contrário, né? Fico lá em São Francisco, escola pobre, né? Depende de dinheiro, etc. Agora está mudando alguma coisa, etc. Nós estamos por fora, né? Embora a USP, o Estado de São Paulo, tenha uma universidade totalmente virtual já, né? São 4 universidades, uma delas é essa virtual. Bom, então veja, eu imaginei expor para vocês o meu tema em 4 pontos, né? Vamos fazer isso muito tranquilamente, rapidamente, na medida do possível. Então, eu queria dizer o seguinte: primeiro, será que eu posso falar de pleno emprego quando eu falo de novas tecnologias? Não é possível. Isso é uma miragem. Não é incompatível. Não existe mais. Isso é um sonho que passou, né? Depois, futuro dos empregos. Vamos tentar falar de uma forma otimista. Tem um lado pessimista, óbvio. Veja, os robôs tomarão conta, não teremos mais empregados. Não é possível, né? Porque se eu imaginar só robô trabalhando, então os trabalhadores ficariam aonde? O que fariam, né? Então o Estado cobraria um imposto de quem usa a tecnologia, ou compra um robô, e as pessoas viveriam de uma pensão do Estado. Coisa deprimente, né? Depois, nós estamos acabando com a economia, porque o robô não vai sair por aí para o supermercado, por exemplo, para comprar, né? Então não haveria consumo, não havendo consumo, não haveria, obviamente, seria um desastre total para a economia, né? Então, o que se acredita? Há um aspecto positivo com a tecnologia. A máquina precisa ser construída, então os empregos, talvez não os empregos tradicionais que nós conhecemos, porque eles estão sendo destruídos. Nós não sentimos hoje muito isso, porque nós vivemos uma crise muito grande no Brasil, né? Aliás, falando nisso, queria saudar meus amigos professores que vieram de fora. Eu preparei para dizer: puxa, Pancho, que alegria de tê-lo aqui, meu presidente da Academia Ibero-Americana, Jorge Rosenbaum, né? O meu querido amigo Jorge Rasso, do Uruguai. Puxa, estou extremamente honrado de tê-los aqui, e fazendo com que o nosso congresso seja internacional, né? Ou seja, não somos só nós que falamos aqui. Então, bem-vindos e obrigado por terem aceitado o convite do nosso presidente Lima Teixeira. Então, essa visão otimista. Depois, o problema do mercado de trabalho, o papel da educação. Aqui eu pensei em falar: puxa, mas a escola não é a única responsável, não é? Nós temos o Estado tem que ter um papel importante, não é? Mas o Estado está falido, o Estado não consegue hoje desenvolver esse papel. Mas também tem as empresas, tem os sindicatos, não é? Tem um papel fundamental nisso, não é? Por exemplo, a formação profissional, deixar tempo para o empregado poder se qualificar, se requalificar. Mas eu preferi deixar de lado. No texto que eu vou apresentar para os anais depois, eu vou colocar esses aspectos. E depois eu queria falar, no 4º ponto, sobre aquilo que eu entendo que é o mais importante, não é? Qual é o grande aprendizado? O grande aprendizado é o nosso, não é, pessoal, aprender a viver, não é? Então, eu vou citar um autor que eu tenho paixão por ele, não é? Ele mostra uma coisa fundamental, que nós não nos conhecemos, nós somos grandes desconhecidos. Então, nós precisaríamos utilizar a educação, não é, como um instrumento para que nós possamos aprender a viver, não é? E dar significado à nossa vida, valorizarmos como pessoas, de tal maneira que nós sempre
teríamos uma posição de supremacia sobre a máquina, e não deixar as coisas como estão sendo levadas hoje, né? Onde nós somos dominados pela tecnologia, somos dominados pelas informações, e nós somos nossos grandes desconhecidos. Bom, então, eu só queria falar um pouquinho, mas já falei muito. De qualquer maneira, vamos ver como é que eu enfrento o primeiro ponto, então, que é o chamado pleno emprego. Eu já fiz uma crítica aqui, dizendo, bom, mas o pleno emprego não existe, é uma miragem, né? Ou seja, é possível conciliar tecnologias com pleno emprego? Eu entendo que não. Porque nós tentamos enquadrar as novas realidades, os trabalhos de plataforma, a inteligência artificial, dentro de um paradigma que foi construído em função da Revolução Industrial. Mas que paradigma vamos construir em função das novas revoluções tecnológicas, da quarta Revolução Industrial? Eu não tenho como continuar insistindo no conceito de subordinação, provavelmente, no conceito de emprego tradicional. Eu preciso encontrar uma saída para isso. Esse é o papel da academia, né? E não simplesmente tentar dizer, bom, vamos tentar colocar o círculo dentro do quadrado. É meio complicado isso, né? Se vocês olharem, por exemplo, todo aquele debate que a OIT oferece, e esse congresso nosso é homenagem aos 100 anos da OIT, o que ela fala? Ela fala do futuro do trabalho, né? Não há referência ao futuro do emprego, ao futuro do contrato de trabalho. A questão é o futuro do trabalho, né? E aí nós temos fatores que são muito complexos que envolvem nessas transformações, não é? Nós temos o problema de inovação tecnológica. Isso nós sentimos muito de perto, né? Mas a evolução demográfica, né? As pessoas mais idosas que estão ocupando mais espaço cada vez mais, isso nós ainda não somos alertados para isso, né? O impacto que está tendo já, né? E as mudanças climáticas. Esse é um outro problema que nós também não levamos muito a sério. E o próprio problema da globalização, né? Esses fatores, por óbvio, colocam em xeque a própria natureza e o futuro do trabalho. E o que mais nos preocupa, coloca em xeque a própria dignidade do trabalhador. Ou seja, nós não poderíamos imaginar o futuro do trabalho que não aquele futuro centrado nas pessoas, né? E nós miramos sempre nas máquinas. Então, todo esse potencial tecnológico deve estar a serviço do bem-estar material e espiritual da humanidade, né? E voltado a promover a dignidade das pessoas. O avanço tecnológico, né, está dizimando os empregos. Isso nos assusta muito. E aumenta o chamado desemprego estrutural. Tem aí uma reportagem, saída ontem até, que nos próximos 10 anos, nos Estados Unidos, estima-se que 200 mil empregos serão exterminados no setor bancário, né? Eles investiram 150 bilhões de dólares em tecnologia, né? E nós já temos isso no Brasil, alguma coisa, você fala, alô, você não sabe do outro lado quem está falando, né? Não tem sotaque. Ah, então você é do Norte, ele também não se identifica de onde é, mas certamente é uma máquina, né? E não uma pessoa que está te orientando. O problema que nos preocupa não é só apenas o desemprego, sim a precarização. Esse é um grande desafio, né? Uma grande preocupação nossa. De tal maneira que o direito do trabalho nunca foi tão ameaçado como hoje. É incerto o futuro do direito do trabalho e discutível o seu papel. Mas eu entendo que devem ser ressignificadas as bases fundantes de uma sociedade democrática e solidária,
E aí repetimos logo, tão conhecido de todos, o valor social do trabalho, o valor social da livre iniciativa e princípio da dignidade humana. Isso tem que ser mantido, né, independentemente do modelo de trabalho que nós teremos. Agora, nos assusta o desemprego, que cada vez aumenta mais, né? E nós sabemos que o Brasil hoje passa por um desafio enorme, né? Eu estou tentando mostrar aqui essa curva, eu acho que não ficou, vocês não conseguem ver direito, né? Tem aqui uma curva, digamos, nós tivemos desemprego grande, depois diminuiu um pouquinho. Hoje nós estamos tendo, eu estou falando aqui de julho de 2019, uma curva ascendente muito leve, né? Mas isso é muito pouco, né? Muito pouco. Isso tem, obviamente, muitas explicações e todos sabem melhor do que eu. E, por outro lado, né, e isso provavelmente será alguma coisa que vai nos preocupar muito, e nós teremos que, talvez, interpretar isso dentro de uma nova estrutura que nós vamos ter do próprio trabalho, né? É a questão da carteira de trabalho, né? Fala-se hoje em carteira verde e amarela, né? Ou seja, um outro modelo para trazer para a formalidade esses trabalhadores de plataformas como, por exemplo, Uber, etc., né? Trabalhadores de quinto andar, né? Onde eles têm a possibilidade de entrar numa plataforma, não é? E se inscrever, e eu não preciso mais ter um corretor, não é? Ir numa imobiliária, não é? Então, também são diversas formas, coworking, etc., não é? Então, é evidente que nesse novo modelo que nós estamos já sentindo que está presente, não é? Existe uma queda do número de pessoas com carteira assinada. Nós estamos aqui nesse gráfico, nós estamos falando de 30 milhões, né? Mas é provável que nós tenhamos hoje, na informalidade, a metade das pessoas economicamente ativas. Isso é alarmante, né? Agora, o problema é que talvez parte grande dessa informalidade seja vinculada a esses trabalhadores de plataforma, né? Então, nós precisaríamos imaginar como trazer esses trabalhadores para a formalidade. Não a formalidade, aquela que nós conhecemos de uma CLT, de uma carteira de trabalho, mas de um padrão mínimo de dignidade envolvendo jornada, saúde, etc., né? A conclusão do que eu quero ter aqui, e não gostaria de manter mais esse tema, é esse, que pleno emprego não combina com o atual estágio em que nós nos encontramos das novas tecnologias, não é? Era uma fórmula, digamos assim, um programa que foi criado na década de 36, não é? Para se recuperar a grave crise que se passou, especialmente quando terminou a Primeira Grande Guerra Mundial. Era um temor muito grande de se voltar àquele período de desemprego, etc., não é? Basta ver o apelo que Hitler fez na época, não é? Para ele subir ao poder, não é? Criando empregos, etc. Então, havia essa preocupação do pleno emprego por Keynes que cunhou essa expressão, né? Bem, obviamente que nós vamos encurtar um pouco e vamos lá para o ponto número 2, né? E aqui, o que eu quero falar, né? Que se os empregos serão destruídos de um lado, mas, por outro, haverá criação de novos empregos. E nós estamos falando aqui, então, daquilo que se fala aqui. Esse é um Tesla. Eu quero voltar um pouquinho. Eu quero falar, que ele entrou automaticamente, né? O que eu estou querendo falar aqui, na verdade, deixa eu voltar lá para aqui, que há uma visão positiva, no sentido de que, para cada emprego destruído, haverá a criação de um novo emprego. Haveria essa visão interessante. Esse é um Tesla.
Pode ir tranquilo isso. Olha aqui, ó, tá filmando. E aqui eu quero só mostrar para vocês o quê? 4 filminhos muito rápidos. Aqui eu combinei com o meu amigo lá em cima, que entraria automaticamente. Só que aqui eu tenho primeiro uma frasezinha lá em cima, vocês vão observar, e aí já entra direto no filme, mas tudo bem. Aqui são quatro visões rápidas que eu quero passar para vocês. Vejam. Primeiro, esse tal de carro automático, né? Carro autônomo. Isso já é uma realidade, né? O caminhão, principalmente, né? O impacto que vai ter isso, eu não preciso mais ter carro, né? Eu chamo pelo aplicativo, vem lá um carro, já tem uma outra pessoa dentro daquele carro, prevê-se inclusive uma tela para eu não ficar vendo quem está lá, vai passar um filme, alguma coisa, né? Ele vai me deixar no meu destino, eu não preciso mais carro, não preciso de garagem, quer dizer, então isso vai revolucionar. Depois um filmezinho para mostrar um pouco sobre a carne, né, que ela não virá mais, digamos, do animal que está no pasto, que hoje nós temos problema de desmatamento na Amazônia, né, ou o frango, tudo se virá do laboratório, né. Imagine o impacto que vai ter isso, né. E o problema do QR Code, onde você entra numa loja, não tem empregado nenhum, não tem máquina, não tem caixa, né. Você entra, você se identifica pelo olho, não é? E aí você pega o que você quiser e automaticamente debita da sua conta, acabou. Então, os shoppings hoje, você pode observar, o shopping Higienópolis aqui do lado, alguém me falou, Nelson, as lojas estão fechando, evidente, estão fechando por causa disso. Vamos ver então esse filminho, vamos ver se a gente consegue colocar. Vamos lá. Eu vou ter que voltar um pouquinho, então, para ficar onde nós estávamos, que é esse aqui. Pronto, vamos lá. Não, está voltando. Eu vou pedir, então eu vou voltar de novo aqui. Vamos ver se entra. Esse é um Tesla. Pode ir tranquilo isso. Olha aqui, ó, tá filmando isso. Quer trocar de faixa? Dá seta para lá, você vir trocar de faixa sozinho. Pode Trocar ir. de faixa aqui. Ele vai ler se tiver um carro, pode ir. Esquerda. Vai ler. Aí, agora para com a seta. Esse aqui é um nuggets Chicken nugget. de frango criado em laboratório, para que a gente possa provar. Então esse aqui é uma carne de frango, um nuggets que foi produzido totalmente em laboratório, não tem qualquer coisa aqui de natural. Reading, Se assemelha the way it muito a looks, the color. ao We're nuggets still de continuing to work on it. de frango. So this is so it retails between $7 and $9. We buy more beans, the cheaper the beans are. Então, pessoal, vocês viram aí quando eu estava fazendo o ovo, agora nós vamos provar o omelete feito com ovo que saiu do laboratório. Esse ovo aqui nunca chegou perto de uma galinha ou coisa parecida. O laboratório foi criado e nós vamos provar. Caramba, parece ovo. Significa que as pessoas podem entrar, não tem ninguém para atender, tem um QR Code no celular, automaticamente tudo que você pegar aqui nas prateleiras vai na sua conta, no cartão de crédito, na entrada daquele QR Code. Então, veja, é uma realidade. Nós temos algumas lojas de São Paulo já funcionando assim. Vamos lá. Então, a ideia é essa, que nós teremos, então, como na Revolução Industrial não acabou com a era da agricultura, mas houve sua transformação, porque as pessoas continuavam se alimentando como até hoje, né? Da mesma forma, a revolução tecnológica atual não corresponde ao fim da indústria. Essa é a ideia que eu estou querendo passar para vocês. Bom, eu vou passar um pouquinho aqui agora, não vou... vamos ver se a gente consegue. Quero chegar num filme mostrando para vocês, já no terceiro ponto, a questão do papel da educação. Eu vou tentar falar um pouco disso, né, porque não quero também ficar aborrecendo e atrasar muito mais o nosso cronograma. Há uma perspectiva de que até 2030 surgirão novas atividades em substituição à maioria das atuais, o que exigirá novas habilidades, né? Isso porque 30% do tempo dedicado ao trabalho, como hoje conhecemos, serão automatizados.
Algumas das novas atividades são previsíveis, como, por exemplo, os decorrentes de mudanças climáticas. Outras são imprevisíveis, vinculadas ao avanço no campo da ciência e da tecnologia. E aí entra, então, a questão do papel da educação, né, que é um processo contínuo, né, que não é do momento daquele período que está na sala de aula. E, então, o que se acredita é que essas novas atividades serão assumidas por pessoas que se capacitaram para essa transição. Ou seja, estamos falando de 1/3 da força de trabalho dos países desenvolvidos, com prejuízo da grande massa de trabalhadores, em especial daqueles menos qualificados hoje, justamente os que recebem salários mais baixos. E aqui entra a questão central, né, que é o papel da educação, o papel da qualificação profissional, né? E o que se observa hoje é o que se chama crise de talento, né? Falta de preparo dos trabalhadores para o mercado 4.0. Como no futuro estima-se que haverá menor pressão por parte dos custos trabalhistas, em detrimento da qualidade e inovação, portanto, o desafio é investir em talentos, né? E aqui eu vou falar de analfabetismo, que o nosso analfabetismo é muito alto. Imagine, nós estamos falando aqui, em 2018, de 6,8% na população acima de 15 anos, ou 18%. É algo realmente terrível para nós, né? E aqui estou mostrando que os alunos não cumprem, não conseguem completar sequer o ensino básico, né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, de 50%, mas os negros têm um índice menor, né? E aí eu estou mostrando a quantidade de jovens fora da escola, né? Isso é um desastre para o país, né? E aqui estou mostrando para vocês um gráfico que vocês conhecem, onde se encontra o Brasil, né, nessa lista do PISA, né, sobre a qualidade de educação. Olha aí, né, algo realmente lamentável, né? E aí eu falo que nós temos 9 anos de mínimo, né, de obrigatório, tempo obrigatório na escola. Nós estamos falando de países com 12 anos, a Alemanha 13 anos. Né? Isso faz uma diferença terrível na formação e na qualificação profissional, né? Bom, e aí? Como é que fica, não é? Eu vou contar com o Estado, não é? O Estado está falido, não é? Tem uma leitura muito interessante de Bauman e Bordoni, que fala sobre isso, né? E, para ele, o mercado de trabalho ficou fora do alcance das agências reguladoras, o que determina a incapacidade reguladora dos Estados, quando, ao contrário, em situação de crise, caberia ao Estado escolher de que modo proceder a aplicar a terapia, como ocorreu lá após a Segunda Grande Guerra Mundial, por exemplo, né? E aqui, então, eu quero entrar logo no tema do protagonismo da escola, né? E eu quero já passar um filme para vocês, né? Vamos ver onde é que está esse filme, para a gente já ficar, avançar um pouquinho. Deixa eu me ver aqui. Então, eu vou pular um pouquinho, vocês vão me perdoar, né? Então, eu só quero chegar num vídeo que eu achei incrível, porque aqui essa frase de Mark Twain é muito interessante, né? Porque ela mostra exatamente isso. Uma coisa é a minha educação, né? Outra coisa é a escolarização, receber um conjunto de conhecimentos para a habilidade de uma profissão. Isso é relativo, o que importa é a educação. Então, ele fala com um certo humor, né, sobre isso. Bom, então, o que eu quero mostrar para vocês é que hoje tem escolas, né, e aqui em São Paulo tem uma, eu fiquei impressionado com ela,
onde revolucionaram o currículo, né? Porque o currículo escolar, o que ele era? Ele era a face, digamos, do emprego. Então, ele preparava para a fábrica. Então, havia uma relação direta entre a minha formação e o meu emprego dentro de uma fábrica, né? E, se nós olharmos, os currículos ainda são mais ou menos assim, né? E essa escola, então, revolucionou. Então, eu vou passar uma propaganda. Eu conheci, por acaso, essa escola, né? Então... É aqui, quer ver? Eu vou colocar aqui nesse filme agora que vai aparecer o filme. The curricula that we teach in schools in this country and in most of Western Europe and around the world has actually been in existence for well over 100 years. And that curriculum was designed for an age that didn't have the internet, didn't have the science that we have today. And in fact, it was designed in an age when people were trying to train young people to either take jobs in factories or be the managers of factories who oversaw production lines and things like that. And that's why there's that production line quality in most traditional curriculum. You have a sense that it doesn't really matter what the bigger purpose of your learning is as long as you do it in the sequence that it's been laid out for you. The students lose the understanding of how the various disciplines and how the world is interconnected. It makes it more difficult for them to solve the kind of complex problems that adults have to solve. But I also think you just lose interest. What's happening in the brain when people are receiving stimuli of various types, all of that research leads very clearly to the importance of project-based learning, interactions, of giving up the old assembly line model of education and replacing it with something that's more effective and much better suited for the century that the kids that are in our school today are going to be living in. Agora, uma questão que me chamou muita atenção são as tecnologias, né, que as escolas hoje utilizam como ferramentas, né, para substituir o método tradicional. A partir do uso, por exemplo, da internet, juntamente com os óculos três dimensões. Então, eu trouxe um aqui só por curiosidade, porque alguns já conhecem, né? Então, você utiliza isso aqui, né? Você entra num determinado site com seus alunos, todos usam isso aqui e vão ver a realidade virtual em 3 dimensões. Então, por exemplo, hoje nós vamos examinar a muralha da China. Tá bom. Então, você vai entrar, vai caminhar é uma coisa inacreditável. Então, você tem tecnologias incríveis, não é? É isso que eu vou tentar passar para vocês no próximo filminho aqui, não é? Onde eu vou frequentar essas realidades virtuais sem eu precisar sair de casa, não é? Ou você, por exemplo, quer visitar uma feira que está acontecendo em Nova York, você não vai sair de casa, você vai entrar na feira, não é? É uma coisa assim espetacular. E a pessoa que vai te orientar não é uma pessoa, é uma máquina, inteligência artificial, não é? Então veja esse filminho aqui também, muito, muito interessante. You could pick anywhere in the world that you'd want to go. Where would you want to go? I would like to go to the moon. Thailand, ancient Greece, India, to Nigeria, my homeland. One or maybe all of the 7 wonders of the world. When you explore different places, you have the chance to actually learn something new. You want to be able to show the kids that there's something outside of your community that you could go to and learn from, and that there's other places you can visit. All right, so let's do our objective and we'll talk about the lesson for today. We're going to take a field trip to Verona, Italy, Faltou to see the place where Romeo and Juliet lived. I'm going to take you on this field trip under the water. Okay, you guys ready? Pick up your devices And look in your cardboard. What is that? I see a shark. It allowed us to go somewhere we wouldn't normally be able to go. Are we in China? This is the Great Wall of China. We got to see the place itself so we could actually understand what she was talking about. How long would it take to walk the length of the... Bom, faltou a legenda, prejudicou um pouco, paciência. Não sei por que sumiu, né? E aí tem uma outra situação muito interessante que nós chamamos de sala de aula invertida, né?
onde há um sistema híbrido, né? Você não vai mais na sala de aula para aprender, você vai na sala de aula para discutir o que você aprendeu. Assim, algo fantástico, realmente, né? Ensino híbrido. Personalização e tecnologia na educação. Hoje, com a internet, as informações estão disponíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Mas só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão com os alunos e potencializar o seu aprendizado. A tecnologia veio como facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem. O ensino de um para muitos, em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos, não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino, onde o estudante aprende na escola também com o ensino online, possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos e consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino. Sabemos que essa tarefa não é nada fácil. Por isso, organizamos esse curso, com base na experiência de alguns professores, para que todos os outros tenham a possibilidade de compartilhar suas experiências com essa proposta em suas salas de aula, potencializando o aprendizado dos seus alunos. O ensino híbrido abre o horizonte para a personalização, tendo a tecnologia como aliada. Eu vou pular um pouquinho, quero já para a parte final, para não. Estou vendo que já estamos 10 horas, seria o horário realmente para terminar, mas só que hoje um atraso para início, vamos tentar compensar de qualquer maneira. Bom, eu quero ir já para o último ponto, que é esse, valorizando o aprendizado humano para dominar a máquina. O que eu quero aqui falar? Que é incrível o avanço da tecnologia, como nós vamos acompanhando tudo isso, né? Nós logo aprendemos a usar novos aparelhos ou programas, a gente vai se adaptando, né? E isso é algo que é natural, é automático, né? Faz parte já da nossa realidade. Só que há uma distância muito grande entre esse conhecimento tecnológico com o conhecimento de nós mesmos, né? Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que o fundamental para nós é nós nos conhecermos, né? E com isso impedir que sejamos, por exemplo, dominados pela máquina. Eu trago aqui uma frase incrível de Frederic Lenoir. Ele tem um livro maravilhoso, né, sobre vida interior, né? A ideia que ele passa é que nós somos um grande desconhecido de nós mesmos, né? Nós não conseguimos responder aquelas perguntas antigas, já se faziam lá atrás, né? Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Né? Você não se conhece, né? Então, nós desprezamos muito esse lado pessoal, né? Lado plano interior. Nós não valorizamos a vida pessoal, né? E aí ele continua falando que nós nos preocupamos mais com saber fazer, né, do que transmitir um saber ser, né? E aí tem essa questão de que muda tudo, né? As máquinas, o nosso jeito de fazer, de se comunicar.
Mas o coração do homem não mudou até hoje. A forma como o homem sente, né? Isso é imutável, né? E nós não investimos nisso, né? E aí eu me lembro dessa frase incrível que quem é da Igreja Católica sabe, né? Que transmite a ideia de que nós somos parte desse grande cosmos, né? E para ele vamos voltar, né? Memento homo, né? Quia pulvis et in pulverem reverteribus, né? Lembra-te que você é pó, e ao pó você vai voltar. Eu acho que essa palavra pó empobrece um pouco. Na verdade, você é parte desse cosmos, né? E para esse cosmos você vai voltar. Existe essa unidade, né? E nós acabamos nos esquecendo disso, né? Nós colocamos o universo com esse desprezo, né? E ele está se vingando disso. Nós percebemos, né? Está esgotado. E eu termino, então, né, lembrando que nós temos essa, então, nos acostumamos com essa visão materialista e hedonista, né, onde o que importa é ter, né, não é ser. Eu sou valorizado se eu tenho um carro novo, se eu conseguir alguma coisa. Isso é relativo. Não há nada contra você ter bens, não, o dinheiro, mas é um instrumento, né, é um meio para você ser feliz, né. E, para concluir, então, né, eu vou colocar aqui a minha ideia central, que é a nossa preocupação é salvar o planeta. Esse deve ser um ponto importante para nós. E transformá-lo num espaço onde o homem, mais voltado à sua vida interior, aos valores pessoais, valores como pessoa humana, possa contribuir, possa construir sua felicidade e a dos seus semelhantes. Era essa a ideia que eu queria passar para vocês, essa mensagem. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês. Eu cumprimento o professor acadêmico Nelson Manriche pela excelente exposição sobre tema oportuno e a consistência, né, do estudo que o professor Manriche, né, expôs realmente é da maior importância. Ele que é um estudioso, e não é de hoje, do tema, e eu aqui me reporto da quarta revolução industrial ou tecnológica, porque já em artigo que é do ano de 2017, intitulado Futuro do Direito do Trabalho no Brasil e no Mundo, ele já vem promovendo estes consistentes estudos, né, sobre a temática. E é dele, e aqui foi repetida, né, a constatação de que primeiro os animais foram substituídos pela máquina e hoje, né, o trabalho humano está sendo, né, substituído também agora pela tecnologia, né, ao ponto de os dispositivos eletrônicos, diz o professor Manriche, substituir até a inteligência do homem, e a economia, nesse contexto, passa a ter um caráter, né, disruptivo, tornando obsoletas várias práticas consolidadas de trabalho, né, e perdendo a sua função, a sua importância. Então, só tenho a agradecer e parabenizar o professor Manriche pela exposição e, assim, trazendo luzes, né, para este momento que vivemos de mudanças, né, que não são só também tecnológicas, econômicas, mas atingem as diversas, não é, esferas da vida, do comportamento humano, né, como a educação aqui tão bem focada, né, a formação e o próprio trabalho. Muito obrigada, professor Manriche, estamos todos aqui, certamente, encantados com a exposição que foi feita. E, antes de encerrar, apenas registro, aqui estava aqui identificando, né, a presença de
tantos ilustres colegas. Então, além do nosso atual presidente da academia, também cumprimento todos os acadêmicos que estão aqui, registro a presença, né, dos nossos presidentes honorários, Jorge Anor de Souza Franco Filho, Rodolfo Pamplona Filho, Valdir Florindo, dos nossos ministros do TST, Alexandre Agra Belmonte, Cláudio Brandão, e tantos acadêmicos, tantos professores internacionais, aqui nomino o professor Juan Raso, né, e o Jorge Rosenbaum, do Uruguai, e outros professores. E faço aqui uma saudação especial à nossa presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a desembargadora Rilma Emetério, que é uma honra contar com a presença de Vossa Excelência aqui neste auditório. E, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo os desembargadores também da 2ª e de outras regiões, que aqui também identifico, todos prestigiando o evento. Enfim, a todos, agradeço a todos os congressistas e declaro encerrada esta primeira mesa dos trabalhos de hoje.